Pronto. Então, pronto. Então, pessoal, oficialmente, boas-vindas a todos. A gente já estava aqui conversando com alguns. Fico muito feliz com esse interesse de vários cantos do país, né? Nós temos aqui Paraná, Minas, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro. É, essa é a primeira oficina de uma série. Inicialmente são quatro agora. Esse ano ainda, se possível, vamos fazer mais duas. E a ideia é fazer regularmente, pelo menos seis por ano, seis conversas dessas, em cima de uma obra do Stefan Zweig. A gente elege e futuramente eu queria dar um jeito das pessoas já todo mundo conseguir ler antes, ou pelo menos algumas páginas, um capítulo, enfim. Vamos ver como é que vai ser isso. Sugestões são bem-vindas. Então, eu sou Cristina Michaelis, eu sou a diretora executiva da Casa Stefan Zweig, um pequeno museu em Petrópolis em homenagem ao Stefan Zweig, que é também um memorial do exílio. Nós temos algumas pessoas aqui nesse mosaico de rostos aqui que conhecem bem essa problemática do exílio. Já vou falar mais sobre a Casa Stefan Zweig. Sobre o projeto em si, como eu disse, ele o pontapé inicial é hoje, e nós tínhamos antes um outro modelo, um pouco mais fechado, de grupo de estudos de Stefan Zweig, do qual o Giovanni, que está aqui, fazia parte, mas a gente resolveu abrir para mais pessoas, porque a ideia é realmente popularizar este grande autor, que é cada vez mais atual e universal, como acabamos de ver. Ele é lido, Stefan Zweig é lido ele é um fenômeno na Turquia, ele é um fenômeno na China, ele é um fenômeno na França. Na Alemanha, curiosamente, nem tanto. Como ele é com Z, ele fica geralmente lá embaixo, na última prateleira, bem no final. E, mas porque houve uma época em que ele era considerado kitsch, digamos assim, né? Um pouco, porque ele não sei quem falou agora, eu acho que foi o Luiz Carlos no começo, ele é ele fala com o coração, né? Ele fala muito com o coração, então é algo que diz muito, fala muito com povos latinos. Curiosamente, na França ele é um fenômeno. Muito bem. Então, sobre a Casa Stefan Zweig, eu já falei. A Casa Stefan Zweig existe como museu desde 2012. É uma ideia, um projeto do grande jornalista, biógrafo de Stefan Zweig, Alberto Dines. Quem não leu Morte no Paraíso, a tragédia de Stefan Zweig, pode fazê-lo, porque complementa exatamente esse livro que nós vamos discutir hoje. E então, nós, no ano que vem, vamos fazer 15 anos de atividades. Hoje somos, além de um museu em homenagem a Stefan Zweig, a sua segunda mulher, Lotta, que se terminaram seus dias nessa casa em Petrópolis, onde escreveram a Charme Novela, a novela de xadrez. Nós somos também um memorial do exílio, como já falei, e nós somos também um centro cultural. Então, hoje, curiosamente, logo depois dessa atividade aqui, na Casa Stefan Zweig temos um cineclube, e hoje é um tema completamente diverso sobre um personagem de Petrópolis, que é um personagem do reggae. Enfim, mas somos democráticos e bastante amplos na nossa paleta aqui de interesses. Sobre os patrocinadores, é muito importante falar, senão a gente não poderia estar aqui. Então, eu faço questão de falar sempre que a Casa Stefan Zweig tem um apoio via Lei Rouanet de algumas empresas importantes e também pessoas físicas. Então, é um instrumento muito, muito importante para a política cultural. É o instrumento mais importante que temos. E esta oficina literária, Stefan Zweig, para todos, especificamente,
integra a programação cultural da Casa Stefan Zweig, contemplada numa chamada pública 02 de 2025, Linhas Livres, que é uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, e da Prefeitura de Petrópolis, com recursos do Fundo Municipal de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc. Então, temos grande gratidão por esses patrocinadores. Tendo dito isso, essa introdução toda, eu só falei sobre a minha pessoa, que eu sou diretora da Casa Stefan Zweig. Na realidade, eu sou jornalista e virei tradutora literária. Eu tenho mais de 50 livros publicados, traduzidos do alemão para o português, entre eles Thomas Mann e vários outros, mas principalmente Stefan Zweig, do qual eu já traduzi 15 títulos, então hoje eu costumo dizer que eu trato ele de você já, eu não chamo mais de Sie, mas de Du, porque dá vontade às vezes de sacudir, por que de novo esse adjetivo, Stefan? Mas enfim, eu sou muito comportada, tento traduzir muito literalmente. E este livro, e agora finalmente chegamos ao objeto da nossa conversa, esse livro foi um dos que mais me deram prazer de traduzir na minha carreira de tradutora literária. Esse livro, Autobiografia, O Mundo de Ontem, eu estava conversando com o Luiz Carlos agora há pouco, ele me fascinou de uma tal forma que quando me perguntam hoje qual o livro que você mais gostou de fazer, sem dúvida, esse. Porque teve vários livros muito bacanas que eu traduzi, muito bacanas, mas o que mais me fascinou foi esse. E eu vou dizer mais uma coisa: quando eu o traduzi, eu tinha a idade do Stefan Zweig quando ele escreveu esse livro. E eu pensava, meu Deus, quanta coisa esse homem vivenciou e eu nada, zero, muito pouco. Enfim, e aí já estamos dentro do assunto. Por que que ele é tão fascinante? Porque ele tem uma linguagem absolutamente envolvente, é uma linguagem que que flui e você não para de ler. Ao mesmo tempo, são temas do nosso interesse. Depois, daqui a pouquinho, eu quero não falar muito para vocês falarem também, porque vários de vocês já leram esse livro. E aí a gente fala sobre estilo, entra um pouquinho mais na estrutura, etc. Eu vou rapidamente falar de uma forma mais geral sobre o livro O Mundo de Ontem, que é, como eu já disse bem no começo, é o que os pessoal da área de letras gosta de chamar de livro seminal, ou germinal, ou emblemático, ou simbólico, enfim. É o livro, é um testamento literário definitivo sobre o fim de uma Europa que nunca mais voltou do mesmo jeito. Então, ele foi escrito pouco antes do suicídio do autor em 42. Ele começou a ser escrito mesmo no papel, nos Estados Unidos, e ele deu os últimos retoques no exílio, na casa da Rua Gonçalves Dias, em Petrópolis, onde hoje funciona o Museu Casa Stefan Zweig. E é provavelmente o melhor relato sobre a transição entre o otimismo seguro do século XIX e os horrores das guerras mundiais. Em resumo, numa linha, aquela famosa storyline é essa. E título, obviamente, é muito bom, O Mundo de Ontem. Infelizmente, numa tradução anterior à minha, ele saiu como O Mundo que Eu Vi. Vejam, gente, que loucura. Não, não tem nada a ver. O mundo que eu vi não tem nada a ver com o mundo de ontem, que é realmente esse mundo nostálgico, essa visão nostálgica que se transforma do desespero do apátrida, no fundo, que é o Stefan Zweig, é a essência desse livro. Na verdade, ele não começou a ser escrito nos Estados Unidos. Vocês vão ver aqui acho que no prólogo ou no pós-fácil do Alberto Dines, que o Zweig começou a escrever esse livro na cabeça, ou ter esse projeto de deixar alguma coisa dele,
alguns anos antes já, uns 2 anos antes, se eu não me engano. E é muito importante dizer isso, porque vocês todos sabem, 90% de vocês sabem, que ele escreveu várias biografias de outras pessoas. E ele era muito low profile. Ele era muito. Ele não queria aparecer muito. Agora, ele quis, de alguma forma, deixar um depoimento pessoal que não é nem uma biografia de si próprio. Ele fala da sua vida, nós vamos daqui a pouco caminhar por todos os capítulos em voo rasante, mas o que ele queria mostrar, na realidade, o macro no micro, né? Então, a obra ela se destaca por sua importância tanto histórica e cultural quanto emocional dele próprio, Stefan Zweig. É quase que poderia dizer, um guia de uma civilização perdida, né? O autor documenta a era de ouro da segurança, quando a Europa parecia caminhar para o progresso moral, as liberdades individuais, e acabou na grande debacle, no grande catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Quando digo macro no micro, é porque Zweig narra a sua própria trajetória em Viena, mas utiliza a sua vida como um prisma para explicar os eventos macro, catastróficos, como eu disse. A Primeira Guerra Mundial, o colapso econômico, a ascensão do nazismo, basicamente, e do nacionalismo por toda parte. Aqui aparece muito a vertente dele como o Zweig europeu. Ele defende a supranacionalidade no momento em que o velho mundo é varrido pelo rancor nacionalista, coisa que estamos vendo aqui de novo. Pronto. E tem essa outra, além de testemunho de uma era que não volta mais, ele é um testemunho também do exílio, né? O livro reflete, escrito nos Estados Unidos, ele reflete a dor do apátrida, a perda da identidade nacional e a desumanidade que tomou conta do continente europeu. Com todos esses testemunhos, ele é um alerta contra extremismo, contra intolerância. E como diz o Alberto Dines, bem no começo, no prefácio, é a obra capital do escritor austríaco. Ele chama isso de, deixa eu só ver quem está entrando, Letícia. Pronto. Ele é um, ele é provavelmente o principal livro dele, sim. Nós temos tantos outros que caracterizam Stefan Zweig muito bem, mas esse provavelmente é o mais denso, mais intenso. Como já disse, é um estilo muito cativante. E agora, sobre a obra em si, ela é estruturada em prefácio e 16 blocos temáticos, que a gente vai agora percorrer. Agora, onde que eu entro aqui para... Tá aqui. Socorro. Agora, onde é que ele está falando só em alemão comigo? Onde é que eu boto o... Júlia, Tô o... aqui, pode falar. Querendo... Não estou achando a Quer linha. dividir a tela? O comando para botar a... Para dividir a tela. É o Freigebel. Ele fica do lado da reação. Vê se aparece para você dessa forma. Pois é, ele está todo diferente aqui. Vê se aparece no MEA, talvez. Às vezes aparece ali. Espera aí. Engraçado, porque eu fiz o teste direitinho, porque eu fiz tão bonitinho. Qualquer coisa a gente faz também sem. Ah, tá aqui, Freigeber. Pronto. Ufa. Mas, Cristina, também tem o comando no teclado? Pronto. Não, já está aí. Vocês estão Ok. vendo? Sim, tá carregando. Tá Foi. ótimo. Pronto. Ufa. Então tá. Então aqui Bom, isso tudo mais ou menos eu já falei para vocês, né?
É, O testamento literário foi do só saber que eu pai. tô lendo. Tem alguém falando aí, Não vou Simone. falar nada mesmo. Simone, se bota no mudo aí, por favor. Eu vou sair e vou entrar. Pronto. Então, a gente acabou de falar do livro como um testamento literário da passagem dessa Belle Époque, da transição do século XIX para o XX, sobre o alerta, e isso vale até hoje. O livro é totalmente atemporal, porque realmente é um documento fundamental para entender como o extremismo e a intolerância conseguiram destruir a convivência civilizada entre nações. Então, isso é realmente mais atual do que nunca. Espera aí, agora sim. Agora a Cristina acertou. E como eu falei para vocês, ele tem o prefácio, que a gente vou ler no final, uma página muito importante do prefácio, mas agora vou fazer o voo rasante que eu falei para vocês nos capítulos, que retratam desde a ascensão da Europa até a queda, da paz burguesa até a barbárie do nazismo. Então, ele começa. Eu já juntei aqui vários capítulos que eu chamei de anos de formação, tá? Os capítulos se chamam A Escola no Século Passado, que é uma crítica total ao sistema rígido, controlador, com pouco espaço para entender a juventude. Espera aí, agora tem gente chegando. Bom, daqui a pouco, deixa eu só deixar entrar a Simone. Pronto. Então, voltando, ele tem esse primeiro capítulo sobre a escola, que realmente ele odiava aquela escola. Ele odiava. Porque ele mostra a efervescência artística secreta da juventude. Eles saíam, viam todas as peças de teatro, liam todos os lançamentos de livros, como a gente conversava no começo, Luiz Carlos, né? Eles se juntavam em grupo, conheciam os melhores atores da época, viam todas as peças de teatro, e a escola não tinha a menor compreensão para esse tipo de inquietação juvenil. O segundo capítulo também faz essa crítica a, ao rigor do século XIX e fala sobre o despertar sexual da juventude numa sociedade puritana e cheia de tabus. Ele entra na universidade, esse é o capítulo Universitas Vitae, que mostra a vida universitária despreocupada. É a primeira vez que Zweig, como vocês sabem, é o segundo filho de um próspero industrial têxtil, e ele teve a sorte de ter um irmão mais velho que cuidou dos negócios do pai, e ele pôde se dedicar durante a escola e a universidade a tudo aquilo que ele mais gostava, que era ler e escrever. Ele produziu desde cedo, desde os 15, 16 anos, ele escrevia, cometia poesias que depois ele odiava, como tantos de nós também, só que ele era Stefan Zweig. E na universidade, ele entrou duas vezes, provavelmente, uma para se inscrever, outra para buscar o diploma, porque o que ele fazia na época é isso, ele mergulhou na boemia de Viena, ele teve primeiros contatos com intelectuais famosíssimos na época, toda aquela inquietação que na escola era castrada, ele vivenciou plenamente nessa época. Então, aqui nós estamos vendo Stefan Zweig, o pequenininho, com seu irmão mais velho, que teve que entrar nos negócios do pai, e aqui já. Cristina, Oi? perdão te interromper. É, a tela ainda está no alerta temporal que mandaram aqui no chat. Eu não sei se está atualizando para você, mas para a gente Não, não tá. espera aí. Então, deixa eu voltar para cá e fazer de novo. Vamos ver se. Obrigada pelo aviso. Aqui Não. entrou na escola do século passado?
Agora está no anos de formação, com ele Isso, piquititinho. tá. Eu- Então, vamos ver se a gente consegue ir para o próximo. Espera aí. Ih, pulou para o último capítulo, ó. Bom, depois dos anos de formação, vocês estão vendo viagens? Sim. Tá. Tem 3 capítulos que se seguem no Mundo de Ontem, de Stefan Zweig, que são dedicados à inquietação dele em conhecer o mundo. E sobre isso, uma pequena história. Ele conheceu o ministro Walter Rathenau, da República de Weimar, um intelectual fantástico, uma pessoa, um humanista, um pacifista, que foi vítima de um atentado, infelizmente. E esse falou para Zweig: olha, se você quiser escrever, rapaz, vá para o mundo. Ele fala isso aqui no livro, no Mundo de Ontem. Ele conta esse episódio. Você vai, cai no mundo, cai na estrada, vai conhecer o mundo. Inicialmente, Zweig ia muito à França. A França teve uma grande importância na vida dele, e em Paris, esse capítulo, Paris, Cidade da Eterna Juventude, é belíssimo capítulo. Ele conta como ele absorve o cosmopolitismo, a liberdade criativa, fica amigo de, aqui eu botei até a foto deles, do Rodin, do Rilke, Rodin aqui embaixo e Rilke em cima. No, no capítulo Desvios no Caminho em Busca de Mim Mesmo, parece estranho, mas eu realmente optei por fazer a tradução literal. Agora deu uma variada na minha internet. Vocês me avisam, por favor, tá? Então, nesse Desvios no Caminho em Busca de Mim Mesmo, ele fala das pessoas e das viagens que moldaram a sua visão humanista de uma Europa unida. Porque esse livro, O Mundo de Ontem, é também a profissão de fé numa Europa unida, que é um dos leitmotivs, uma das constantes que permeia a obra dele. E para além da Europa, são as viagens para o exterior. Zweig é impressionante. A gente, na casa Stefan Zweig, ainda quer fazer um mapa mundi interativo para mostrar para onde ele foi. Ele foi para a Índia, ele foi para a Indonésia, aliás, de onde saiu o livro A Inspiração para a Amok, que vocês podem participar no próximo sábado da conversa comandada pelo Giovanni, que está aqui entre nós, sobre essa novela. Então, ele foi para a Indonésia, ele foi para Cuba, ele foi para Estados Unidos, ele foi para vários países da Europa, onde ele sempre voltava para a França. Então, as experiências que ele teve em lugares como Índia, nas Américas, refletindo sobre essa interconexão global e as transformações tecnológicas que possibilitavam as pessoas a estarem mais próximas, a participarem na cabeça dele, na visão utópica dele, de um movimento rumo a um progresso eterno, sempre subindo mais um degrau, e a paz também eterna. Então, ao mesmo tempo, ele contrapõe essa liberdade no capítulo à necessidade do exílio mais tarde. Então, o capítulo é basicamente um capítulo sobre cultura e geopolítica. Aí, eu acho que no capítulo 8, se eu não me engano, é o turning point, é o ponto de virada nesse livro. É a transição abrupta da Belle Époque, dessa, dessa Europa, nessa paz, etc., nessa progressão constante que todo mundo acreditava, aquela geração toda acreditava que seria uma progressão que só tinha como avançar para a tensão crescente que culminou, então, na Primeira Guerra Mundial. Nesse capítulo, nós temos uma reflexão sobre a dualidade, ele chama isso, brilho e sombra sobre a Europa. O brilho é o quê? É a autoconfiança do continente europeu,
né? Antes de 14, com o otimismo, como eu falei agora, desenfreado, impulsionado pelo progresso tecnológico, pelo crescimento econômico e pelo florescimento cultural. A Europa se sentia invencível, moderna, unida, com uma geração inteira que acreditava nessa razão e na paz eterna. E à sombra, a chegada silenciosa do nacionalismo extremista e da xenofobia. Embora a maioria dos intelectuais e pacifistas não percebesse, peraí, deixa eu só ver se eu deixa eu entrar, pronto. Luciana entrou. A maioria dos intelectuais não se dava conta do perigo iminente, como, aliás, qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência, né? As forças, chamadas forças obscuras, conhecemos bem esse termo, né? Ligadas ao militarismo e à intolerância, começam a corroer os alicerces da civilização cosmopolita europeia. Então, esse capítulo 8 é um capítulo muito importante porque mostra essa dualidade, como eu disse, escrito tudo isso num tom absolutamente envolvente. E deixa eu ver por que que esse negócio não anda. Bom, temos a primeira, o grande, o primeiro grande cataclisma do livro e a primeira grande desilusão é a Primeira Guerra. E eu botei uma vírgula ali porque o título estava muito comprido, mas na verdade devia ser Primeira Guerra e transição para o pacifismo, transição do próprio Zweig. Por quê? Porque aquela mobilização popular para a Primeira Guerra em 1914, ela contagiou vários intelectuais, inclusive Stefan Zweig, inclusive Thomas Mann. Então, todo mundo foi tomado por esse furor, por essa euforia, achando que, enfim, juntos marcharemos, venceremos, vitória, etc. E aí foi essa carnificina que todos nós hoje sabemos. Ao longo desse. Ele conta essas primeiras horas, ele conta episódios. Eu não vou dar spoilers de tudo, porque a ideia é que vocês leiam o livro, né? Mas onde é que ele soube do início da Primeira Guerra Mundial, do assassinato do príncipe na Croácia, na Sérvia? Onde é que ele soube disso? Ele conta exatamente o que que ele viu e como é que ele viu, como é que ele percebeu o clima de guerra. Como disse no começo, eufórico, logo caiu na real. E nesse próximo capítulo, A Luta pela Fraternidade Espiritual, ele próprio conta seus esforços para manter o diálogo e o intercâmbio cultural vivo com amigos de países inimigos, né? Quer dizer, muito fácil hoje um alemão ser um amigo de um francês, na época era crime. Um austríaco, ele ser amigo ele, Zweig, de Romain Rolland, francês, crime. Então, nesse próximo capítulo, No Coração da Europa, que é a Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial, Zweig se- teve uma rede de amigos reunidos em torno do tema pacifismo, que hoje é quase que uma banalidade, eu ser pacifista, você ser pacifista, todos sermos. Não. Na época era absolutamente, como já disse, um crime de guerra, em meio à guerra. Ele lança uma de suas obras mais importantes, que é a peça Jeremias, em Zurique, e se torna um pacifista, totalmente convicto, que foca na união cultural dos povos e no humanismo. Então, todos esses temas, esses temas da vida do Stefan Zweig estão aqui concentrados ao longo do livro, mas especialmente nesse capítulo. Aí tem um outro bloco, que eu também juntei 3 capítulos dele aqui, que é o a ressaca depois da guerra, né? O fim da guerra. Peraí, deixa eu ver como é que eu tiro esse negócio. O fim da guerra, a,
Consegui. A queda dos impérios, incluindo o Austro-Húngaro, a desolação e a fome que tomam conta da Europa no pós-guerra, a Áustria, principalmente, isolada, pobre, esfacelada, nada daquele império austro-húngaro que ele descreve na primeira página, que era a tal da era de segurança, era de ouro da segurança, e a grande catástrofe da hiperinflação na Alemanha e na Áustria, que destruiu, que corroeu, que corrompeu a classe média, abriu caminho para os extremismos políticos. Então, ele insere ali um outro capítulo, esse Novamente no Mundo, sobre os difíceis anos do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial, e a retomada da esperança, recomeço das viagens. Então, é uma trégua no meio desses horrores todos. E ele fala do florescimento cultural e editorial, principalmente na década de 20. É muito interessante também é uma aula de história viva. Aliás, é o que mais ele sabia fazer, é dar aulas de história viva. Quer dizer, colocar a gente, nós, como se estivéssemos dentro de um filme. E o Zweig tinha essa habilidade, ele era um roteirista praticamente de um filme no qual você é arrastado invariavelmente para dentro, você leitor. Daí, por que que não... Tá aqui. Não, pronto. E no final, isso que eu chamei de ocaso, que com essa tarja preta de luto, que são os três últimos capítulos absolutamente soturnos e tristes. Um chamado Ocaso, belíssimo nome, onde ele fala da ascensão do fascismo, ele fala dos primeiros sinais de intolerância, a perda de segurança, a ascensão do fanatismo que destruiu a pátria espiritual, a transição para essa desilusão, esse sentimento de desenraizamento que ele fala no prefácio, que já vou voltar ao começo do livro, e marcando o fim das ilusões pacifistas com a chegada do nazismo. E penúltimo capítulo entra em cena Adolf Hitler. Entra em cena o totalitarismo que chega à Áustria com a anexação, da qual ele entra mais em detalhes no último capítulo, aumenta o antissemitismo do qual ele próprio, Zweig, foi uma das primeiras vítimas, já em 1934, por incrível que pareça, e as ameaças à liberdade pessoal e artística. E, no fim, o último capítulo fala disso, da anexação da Áustria, a perda de identidade, o colapso das ilusões pacifistas diante do avanço do nazifascismo, a opressão sistemática e o esgotamento emocional do autor. Tudo isso escrito numa linguagem, como volto a dizer para vocês, absolutamente emotiva, mas não demais. Ele achou nesse livro um tom que talvez em outros livros ele tenha exagerado um pouquinho no ardor, de se expressar, etc. Aqui ele acha um equilíbrio perfeito entre um quadro que ele pinta do panorama histórico e cultural de um século inteiro, de um continente inteiro, e ele próprio, a pessoa humana, diante disso. Então, ele, judeu, intelectual, que vê a sua pátria ruir, no fim é obrigado a se mudar do seu país. O livro acaba ali, né? Acaba praticamente na anexação. O livro não vai nem até o Brasil, porque, como vocês sabem, ele, em 1934, deixa eu só voltar um pouquinho para a vida dele, que ele não fala tanto da vida dele, por isso
A autobiografia, não sei se eu botaria se esse título é muito adequado, porque não é uma autobiografia, é um relato, é, é, são reminiscências de um europeu, como é o subtítulo do original. Então, não é uma autobiografia, porque ele não se coloca em primeiro plano. Como o Alberto Dines diz, eu acho que no prefácio também, ele não é um retrato de corpo inteiro, e também não é um close-up em si próprio, né? Em si, na figura de Zweig. Então, ele pula alguns detalhes autobiográficos, mas, enfim, para a gente se situar no mood que ele estava quando ele escreveu esse livro, em 34, Zweig, depois de 15 anos na pacata Salzburg, pacata, porém infestada de simpatizantes do nazismo, ele é vítima de uma ação de busca e apreensão de armas na casa dele. Agora, vocês imaginam, um pacifista, todo mundo sabia disso, um dos intelectuais mais renomados, um dos autores de best-seller mais vendidos no mundo. Imaginem que em vida, ele foi traduzido para 53 idiomas. Ele era um fenômeno. Então, a polícia vai lá e bate lá e diz: Olha, a gente veio atrás tem uma suspeita que isso guarda armas. Ele viu que era, obviamente, uma provocação, caiu fora, literalmente, tanto da casa dele quanto do casamento, que já não andava muito bem das pernas, e vai para Londres, e ali acaba mais ou menos esse livro. E ele só vem para o Brasil em 36 pela primeira vez. Aliás, esse ano, muito importante, a gente está lembrando os 90 anos, em agosto, de Zweig, pela primeira vez, desembarcando no Rio de Janeiro, e isso é outra história, já já vamos para lá. Ele para ali, porque ele não chega à Primeira Guerra Mundial, né? À Segunda Guerra Mundial, ele não entra nesse assunto. Ele escreve esse livro, já tem vontade de escrever esse livro, como eu falei no começo, um, em 38 por aí, mas ele só senta para escrever em 41 nos Estados Unidos, com a ajuda da primeira mulher, Frederica, que já está nos Estados Unidos, como todas as mulheres aqui presentes sabem. Quem é que guarda a data de nascimento do filho, data de casamento, são geralmente as mulheres, né? Assim, alguns dos homens talvez também, sem querer fazer muita coisa de gênero aqui, mas realmente a gente costuma ter uma memória melhor para essas coisas, e ele sentou tudo, mandou vir a Frederica, que estava morando em Nova York, e disse: Senta aqui comigo, vamos, me ajuda. E aí isso foi muito bem descrito no livro, no filme Adeus Europa, Vor der Morgenröte, em que se dá aquela situação muito estranha, que o Zweig chama a primeira mulher para ajudá-lo a reconstituir a vida dele, e quem anota tudo, como fiel datilógrafa, estenógrafa, é a segunda mulher. Então, é bom. O fato é que, fora esse detalhe, que talvez tenha contribuído para ele optar pelo Brasil e não por ficar nos Estados Unidos, porque era uma situação complicada para a segunda mulher, claro. Ele esboça esse livro, escreve em Ossining, perto de Nova York, e quando vem para o Brasil em setembro de 41, definitivamente, pela terceira vez, em Petrópolis, na casa da Rua Gonçalves Dias, 34, onde hoje nós temos o Museu Casa Stefan Zweig, ele dá os últimos retoques e manda para o editor. O livro sai póstumamente, ele não viu, não chegou a ver o livro editado. E, bom, essa história é basicamente do livro O Mundo de Ontem.
Como eu já falei para vocês, eu gostaria de voltar para o começo agora do livro e ler. Quem não tem o livro, talvez eu possa escanear essas duas ou três primeiras páginas. São 4 páginas mesmo, na verdade. O prólogo, muito curtinho, e ele começa exatamente com essa frase para mostrar que o que importa não é ele, e sim o que aconteceu nesse século. Ele escreve: Nunca atribuí tanta importância a mim mesmo, a ponto de ficar tentado a contar a outros as histórias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costuma ocorrer numa única geração em termos de eventos, catástrofes e provações, para que eu encontrasse a coragem para começar um livro cujo protagonista, o melhor centro, sou eu mesmo. Então começa assim, blá, 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 blá. E na segunda página ele fala sobre como é que ele está agora. Agora, no momento em que ele está botando ponto final nesse relato O Mundo de Ontem, de Welt von Gestern. Ele fala assim: desprendido de todas as raízes e do solo que as alimenta. É assim que estou de fato, como raras vezes alguém esteve ao longo dos tempos. Nasci em 1881 em um grande e poderoso império, a monarquia dos Habsburgo. Não a procurem no mapa, ela foi extinta, sem deixar vestígio. Cresci em Viena, a metrópole supranacional de 2000 anos, e tive de deixá-la como um criminoso, antes de ser rebaixada a uma cidade provincial alemã. O capítulo A Viena de Ontem, as páginas aqui, que ele depois transformou num ensaio separado, são belíssimos, são realmente talvez um dos pontos altos desse livro. Bom, fechando o parágrafo. E isso explica muita coisa da decisão final dele em Petrópolis, naquela casa. O meu trabalho literário foi incinerado na língua em que o escrevi, no mesmo país onde meus livros ganharam como amigos milhões de leitores. E eram milhões mesmo, como disse, mais de 50 línguas. As edições as tiragens eram impressionantes. O Giovanni vai contar para vocês na semana que vem, a Amok, eu acho que foram 350 mil, né, as sucessivas tiragens. É impressionante, imagina isso, 350 mil exemplares de uma novela. Bom, assim, e eu acho que com essa frase eu vou terminar essa primeira exposição. Assim, não pertenço a lugar algum. Em toda parte sou estrangeiro, ou, na melhor das hipóteses, hóspede. A própria pátria que o meu coração elegeu para si, a Europa, perdeu-se para mim desde que se autodilacera pela segunda vez numa guerra fratricida. Para mim, essa é uma das frases mais o centro desse livro. E ele, então, virou apátrida. Ele até conseguiu depois a nacionalidade britânica, mas ele perdeu a nacionalidade austríaca, principalmente, né, com a anexação. Isso é muito importante a gente lembrar hoje em dia a atualidade desse livro. Hoje nós temos no mundo, segundo a ONU, 120 milhões de deslocados. 120 milhões de deslocados, dos quais 43 milhões, um terço mais ou menos, são refugiados que necessitam de proteção jurídica. Só para comparar, o Brasil hoje tem 210, 213 milhões. Então, metade do Brasil caminhando, 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 buscando uma nova pátria, um novo lugar para ser abrigado. Então, a Casa Stefan Zweig é um lugar que pretende discutir exatamente isso. O que é o refúgio, o que é você não poder mais voltar para a sua família, para a sua casa, para a sua língua, e no fim das contas foi a língua, isso o Zweig diz na sua carta de despedida, que está lá em Petrópolis, quer dizer, uma cópia.
No momento em que eu não posso mais falar com meus leitores na minha língua, não tem sentido viver para mim. Isso foi o que ele escreveu com 60 anos de idade. Então, no momento em que tem 120 milhões de deslocados, a gente precisa discutir esse assunto. Esse é provavelmente o maior desafio, além das mudanças climáticas, do nosso tempo. Então, esse livro é um livro que tem, sim, uma dose de nostalgia, que tem uma dose de utopia, que tem uma dose de, talvez, algumas coisas são emocionais, sim, mas nos faz lembrar desse principal tema da humanidade hoje. Então, com isso, eu gostaria de terminar essa primeira parte aqui e ouvir vocês, saber se vocês têm contribuições, livre pensar, só pensar, podem falar sem medo de errar, porque aqui a conversa é livre e alguns de vocês leram, outros não. Espero que agora todo mundo leia ou releia esse livro. Eu pediria às pessoas que quiserem falar que levantem a mão, aquele recursinho ali do Zoom, senão eu não vejo aqui, e que se identifiquem também, por favor. Então, muito obrigada por terem essa paciência de ouvir alguém falar 50 minutos e passo para vocês. Júlia. Opa, nossa, quantos aplausos, que bom. Olha, que legal, tem um monte de aplausos voando aqui. Júlia, queria falar. Não, Cristina, eu só mandei aplausos mesmo. Ah, bom, então que pena. Eu precisava que alguém de vocês, muito obrigada pelos aplausos, eu queria que vocês falassem alguma coisa e que se identificassem, por favor, porque tem pessoas de todas as partes do Brasil. Aliás, achei muito interessante. Tem pessoas de Ponta Grossa. Giovanni, você pode falar. Olá, pessoal. Boa tarde a todos novamente. Meu nome é Giovanni, então, eu trabalho aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, como a Cristina falou um pouquinho antes. É um prazer estar aqui com todos vocês, uma honra. Eu fiz o mestrado e o doutorado em Stefan Zweig, né? A Cristina também falou um pouquinho. No mestrado eu estudei as cartas que o Zweig trocou com Freud, e no doutorado eu estudei o documentário média-metragem do Silvio Bach, intitulado Zweig, a Morte em Cena. Mas eu fiquei pensando, sabe, Cristina, enquanto você falava, duas questões assim que mexeram mais comigo, é que a gente já leu e releu tanto esse livro, mas ele sempre tem algo a nos dizer, né? A gente lembra um pouco de Ítalo Calvino com a atualidade, né? Porque que esse atual é aquele autor que não para de dizer para a gente, né? A cada leitura vem algo novo. E me chamou muita atenção quando você disse que ele não chega até o Brasil, ele praticamente não cita a Segunda Guerra Mundial, né? Ele acaba saindo antes de cena, se é que ele entra de fato em algum momento, né? A gente tem ali um imbricamento muito grande de história, né? Com ao mesmo tempo algo dele. E aí eu fiquei pensando muito numa lógica, tem um conceito teórico, né? De um autor que é o Derrida, que é de espectro, eu trabalhei ele na minha tese, que ele retoma Hamlet, né, de Shakespeare, e ele vai dizer um pouco sobre como que por vezes o fantasma, né, o espectro, ele molda nossas ações, né, e aí a gente pode lembrar um pouco também do texto do Freud, Totem e Tabu, né, quando ele vai dizer de uma ordem primeva que os filhos o pai era muito rigoroso, né, aquele primeiro pai, e aí os filhos então se juntam para assassinar aquele pai, só que o pai se faz presente muito mais depois que ele morre, né, por conta da culpa, né, no Amor, que inclusive eu pretendo falar isso um pouco. E eu fiquei pensando um pouco, fiz todo esse rodeio, né, peço até desculpas, mas para dizer que assim, como que a Segunda Guerra Mundial não está nesse livro, mas ao mesmo tempo, por não estar, ela é muito presente, né? Sobretudo para nós, que a gente está lendo com spoiler, né? Infelizmente, a gente já sabe como que tudo acabou. E aí, esse fantasma da Segunda Guerra Mundial, né? Ele não está ali, mas ao mesmo tempo ele é muito presente. E só para fechar a minha fala também, a outra
outro parêntese que eu gostaria de fazer a partir da sua comunicação belíssima é que no texto A História como Poeta também, né, de Zweig, que é um dos textos, inclusive, que eu tenho mais apreço, que ele mexe muito comigo, né, eu acho que ele também é muito profundo. Eu acho muito belo quando o Zweig ele diz, né, algo mais ou menos assim, né, que os gregos e os judeus, as histórias deles não moldaram o Ocidente, né, não é a grande herança, a herança que nós temos, né, não porque eles tinham heróis ou histórias mais fantásticas, né, mas porque eles eram belíssimos narradores, porque eles narravam muito bem. E eu acho que isso se aplica muito, especificamente, sobretudo, né, à obra de Zweig como um todo, mas especificamente sobre, né, o livro aqui debatido hoje, né, a autobiografia, porque ele faz isso muito bem, né, isso que ele chama de poetizar a história. Né? Zweig ele poderia muito bem ter feito um livro historiográfico na Segunda Guerra, a partir de datas, né, tal data aconteceu isso, aqui, isso. E hoje talvez não teria, né, muito provavelmente, o alcance que esse livro tem, justamente porque ali ele conseguiu, né, em grande medida, dialogar muito bem história com literatura, né, e ir amarrando. Ao mesmo tempo que ele fala de si, ele fala da história. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que aí ele aplicou um pouco, né, do que ele falou no História como Poeta. E é isso, pessoal. Obrigado. Só vou fazer um breve comentário. Eu também traduzi esse ensaio ao qual você refere, A História como Poeta, no Noites Insones, foi isso? No volume Mundo, Noites Insones, da mundo Azahar. E é isso, é um grande debate. Nós temos esse debate até na minha própria casa. Nossa filha é historiadora e ela tinha um problema com os textos secos e te- pretensamente neutros e objetivos da historiografia. E, na verdade, o que nos fascina é essa porção roteirista do Zweig, em que ele entra na história e nos leva para dentro dela como se fosse um filme. Muito obrigada pela tua contribuição. Podemos aplicar o mesmo a tantas biografias que ele escreveu. Quem de vocês leu a biografia do Magalhães, por exemplo? É fantástico, é um mergulho, é um filme. Você é arrastado para dentro daquela viagem maluca que esse cara inventou para fazer a primeira circunnavegação do mundo, e você não para de ler. E tantos outros momentos, talvez um deles, a gente vai ter isso no último módulo, eu acho, o penúltimo, que é a, os momentos estelares da humanidade, Sternstunden der Menschheit, onde ele pega pequenos episódios da história e tenta entendê-los com a alma e com o coração, e não só com a cabeça. Então, te agradeço, Giovanni. Quem mais quer fazer algum comentário? Porque aqui nós temos historiadores, né? O Luiz Carlos é historiador e falou disso no começo. Deixa eu já aproveitar, eu estava tentando encontrar aqui para levantar a mão e não encontrei. Mas é, o que mais me chamou a atenção no texto dele, primeiro, obviamente a linguagem. Eu acho assim muito fascinante a maneira como é conduzido, fluido e parece que dialoga diretamente com o leitor. Então, ele parece que traz essa coisa mais próxima, mais acolhedora mesmo. E aí esse aspecto justamente para mim isso eu acho fascinante, que muitas vezes para contar qualquer história, isso é muito claro, é o básico de uma discussão de história, dizer qual é a sua perspectiva. Só que muitas vezes, para mim, isso também é incômodo quando a perspectiva ela se torna quase que absolutista. Digamos assim, então eu não vou conversar tanto, eu não vou tentar entender o que acontece com o outro. Isso eu acho que em todas as visões vai acontecer um pouquinho. É um perigo que acontece na hora da gente narrar. E o Stefan Zweig, para mim, o que me chamou muito a atenção o tempo todo é que ele parece que sempre faz um contraponto de vários aspectos da sociedade.
como um todo. Então, por exemplo, logo no início, quando ele vai falando ali da experiência é, dos estudos, naquele modelo muito rígido, ele coloca assim: não quero isso, então eu vou fazer um curso universitário pensando puramente em completar essa graduação e ter mais tempo para eu continuar lendo por fora. Algum tempo depois, quando ele vai para Berlim, onde ele tem uma realidade, convive numa realidade um pouco mais aberta, ele vai falar que tem contato com a antroposofia, e ele diz assim: "Eu não vou fazer julgamento sobre isso, se está certo ou não, mas fica evidente, assim, parece, isso aqui é um pouco superficial." E logo em seguida ele diz assim: "Então eu aprendi ali que a dedicação é o que mais faz a diferença na vida de estudos." Então parece que sempre assim, num primeiro momento, esses professores são muito rígidos, é difícil lidar com eles, me incomoda. Mas aí, por outro lado, ele mostra: olha, mas se a gente não tiver a mesma dedicação a tudo isso, ao valor dos estudos, a gente vai se perder. Em vários momentos ele faz esse contraponto de visões. Então, também tem uma parte que eu acho linda quando ele fala sobre as mulheres, como elas eram naquela sociedade mais formal, mais organizada. Então, ele tem uma descrição toda romântica, assim, de que eram como meninas, mais puras, uma coisa doce. E daí a gente vai lendo aquilo, dá a impressão assim: nossa, eu quero viver num mundo assim, esse mundo é perfeito. Mas logo em seguida ele vai falar do que está por trás dessa sociedade, das questões de prostituição, de quem às vezes meio que quebra todo esse modelo que está na casca, você diz está perfeito, mas você sabe, não, por trás não é tão perfeito assim. E todo esse tom que ele vai dando, dá para perceber depois na mensagem final, justamente, que ele quer deixar sobre essa integração da Europa e daquilo que ele vê como tão assim: poxa, olha a guerra, olha o que aconteceu, esse nacionalismo, para mim, é uma coisa perigosa. E quando ele faz, para mim, aquele momento é incrível, quando ele completa 50 anos. Então, ele está morando em Salzburg e ele fala o tempo todo que quase que aquela visão de Hitler está do outro lado, tão próximo. E ele se levanta e ele fica pensando assim que: será que agora minha vida vai ser tão estável assim? Para sempre, essa coisa previsível? Eu não sei se algo não vai vir a partir disso. Não tinha acontecido ainda a guerra, mas deixa uma mensagem implícita no texto, quase como que assim: isso que eu estou achando que é perigoso também pode estar dentro de mim. Se eu não tomar cuidado, se eu não souber como criar as relações com as pessoas, isso vai brotar em mim mesmo. Eu não só olho para o outro e digo: o demônio está lá fora, as sombras estão lá. Parece que ele está o tempo todo consciente do que pode acontecer dentro dele mesmo. E eu acho que isso, no final das contas, é o que mais define quando se diz que ele é um humanista, né? Me dá bem essa sensação que ele conseguiu valorizar a carga, assim, o valor, apesar de tudo que há de difícil, do que ele sofreu, parece que ele ainda deixa uma mensagem, assim: o ser humano tem valor e os encontros entre as pessoas têm muito valor. Eu acho que isso, para mim, é o que mais me fascinou na leitura. Olha, você mencionou uma coisa importante, a data. Fez 50 anos em Salzburg, isso foi em 31, né? Ele nasceu em 1881. 31 ele estava lá, ainda estava no auge, ele era visitado pelos maiores da Europa, pelos grandes regentes, pelos grandes intelectuais, por Eisenstein, o cineasta russo. Enfim, todo mundo ia lá fazer, peregrinar aquele morro acima, que ele sempre morou no morro, e fazer lá a reverência lá para o Stefan Zweig. Ele era famoso. Bom, a Via Crucis dele final começou em 34, como disse, com essa busca de apreensão de armas, quando realmente a provocação chegou ao limite, ele caiu fora. De 34 a 42, quando ele morreu, foram 8 anos. Então, a vida dele espiralou nesses últimos 8 anos. Então, a gente tem que imaginar em que condições emocionais também ele escreveu esse livro, porque ele perdeu a casa, maravilhosa, estabilidade, a biblioteca enorme, a coleção de autógrafos ele espalhou por vários lugares no mundo, e isso a gente pode entrar em detalhe depois.
O negócio é que ele se despojou de tudo que ele tinha de mais caro, tudo que era símbolo de estabilidade, uma grande biblioteca, uma grande casa, enfim, um casamento, e começou a rodar como uma folha que flutua ao vento, porque ele foi para Londres, de Londres foi para os Estados Unidos veio para o Brasil. Ele não teve mais um pouso certo e começou aquela condição que ele falou: não pertenço a lugar algum, em toda parte sou estrangeiro, na melhor das hipóteses, hóspede, hóspede, né? Então, isso começou, a vida dele espiralou nesses últimos, para cima ou para baixo, como vocês quiserem, com uma velocidade cada vez maior, e nesse turbilhão é um vórtice, é a melhor palavra para descrever isso. É nesse clima que surgiu esse livro, só para a gente lembrar disso também. Olha, tem um monte de gente escrevendo no chat, essas pessoas não querem falar para todo mundo, é mais fácil, porque a gente não tem tempo de olhar o chat e depois isso não fica. Acho que a Ana Luísa falou. Antônio, nós temos aqui, ó, uma pessoa na Áustria, a Maili, e nós temos o Antônio, que é português, que está aqui no Brasil, acho, né, Antônio? Fala. Exatamente, exatamente. Olá a todos. Eu sou o António, eu estou neste momento aqui no Brasil a fazer um ano de sanduíche do meu doutorado na UF, que não tem a ver com o Stefan Zweig, mas que é um. Mas o Zweig sempre foi uma figura que me interessou bastante, sempre arranjei, arranjei justificações para escrever sobre ele, trabalhos nas diferentes faculdades em que andei. E, e ele próprio acaba por influenciar, acaba por ser das influências indiretas para a minha presença hoje no Brasil, a estudar o Brasil. Sobre este livro, a Cristina tinha mostrado a questão da tradução. Aqui a versão portuguesa está em verso, mas é o mundo de ontem, recordações de um europeu, que eu acho que é mais acertado. Sim. E este é um livro que eu já não. Achei interessante voltar a pensar no livro, porque, na verdade, é um livro que eu já não leio há coisa de 10 anos, mas é um livro pelos vistos, que me acompanha. Eu trouxe-o para cá, por exemplo, e embora já não me recordasse muito do seu conteúdo e da sua estrutura, é um livro pelo qual continuo a sentir um grande carinho, porque eu lembro-me de ter gostado bastante desta leitura. Dentro daquilo que ele escreveu, ele acaba por ser um dos livros que eu prefiro mais. Uh, e eu acho que a explicação é porque, no meu caso em concreto, eu, sem, sem qualquer tipo de desvalorização da obra ficcional, obviamente, eu sou mais entusiasta e sou mais apaixonado pela figura do que pela obra. Embora a obra seja magnífica, mas eu gosto muito mais do Mundo de Ontem e até do Brasil País de Futuro, que é mais para mim quase como se fosse uma literatura de viagem. E porque curiosamente eu eu tomo conhecimento pelo Zweig, eu faço um caminho bastante inverso, que eu conheço o Zweig pelo cinema. Eu vi primeiro o filme do Adeus Europa e só a partir daí é que eu entrei na literatura do Zweig. Eu achei muito curiosa essa minha entrada no universo e o filme despertou muita curiosidade naquela figura humanista e, e hoje em dia ela desperta muito curiosidade cada vez mais por causa desta questão de questões identitárias e dele próprio não sentir em casa em nenhum lado e procurar a casa em todo lugar, mas a casa que ele conheceu já não existir. Essas questões identitárias também são bastante interessantes. Um, e,
E curiosamente eu tive a felicidade, como sabia que vinha cá, e tem sido quase um fechar de ciclo para mim, desde que eu vi esse filme, que esse filme saiu há coisa de 10 anos, acho eu. Depois tenho estado neste processo de conhecer mais, e ah, se- o ano passado tive a felicidade de visitar a casa o centro do Stefan Zweig em Salzburgo. Foi uma experiência muito, muito emocionante para mim, foi quase um fechado de ciclo. E agora que eu estou aqui em Niterói especificamente, agora falta só fechar mesmo o ciclo e visitar a casa de Stefan Zweig em Petrópolis, que é a única coisa que me falta. Ah, mas eu penso que está para breve. Está para breve. E é isso, eu não tenho nada, não tenho assim grande coisa a acrescentar sobre o livro, porque eu já não me lembrava muito. É mais sobre a minha experiência pessoal com o autor e com parte da sua obra, que é o que me move mais. O, o Antônio já é um velho conhecido nosso, porque. Oi? Peraí, Pita, deixa eu te mutar. Pronto. Antônio nos procurou pela primeira vez, acho que faz uns 5, 6 anos, se eu não me engano. Eu tenho e-mail, registro de e-mail, e depois, há pouco tempo, ele fez um podcast comigo, e fiquei muito honrada de falar sobre o Brasil, um país do futuro, livro que eu também traduzi. Então, obrigada, Antônio. De alguma forma, Zweig reúne as pessoas. Zweig une as pessoas. A gente percebe isso. Nós tínhamos nosso pequeno grupo, Giovanni, né? E essas pessoas, em parte, ainda se falam até hoje, e une pessoas que pensam igual. E esse fã-clube continua tanto tempo depois da morte dele. E esse ano, especialmente com os 90 anos da primeira vinda ao Brasil, nós estamos falando bastante de Zweig. Em 36, ele escreveu 3 livros muito importantes, 3 textos. Um que é o discurso que ele proferiu aqui sobre a unidade espiritual do mundo. A gente pode fazer um encontro aqui só sobre esse texto. O outro sobre Calvino e Castélio, que é a pessoa que, na verdade, é a luta contra a intolerância religiosa, exatamente o que nós tínhamos em 36 na Europa, e ele transpôs para alguns séculos antes. E, por último, o Candelabro Enterrado, que é um texto muito bonito, curtinho, que fala um pouco sobre a eterna perseguição dos judeus e a missão dos judeus na cabeça do Zweig, que não era sionista, ele não compartilhava dessa ideia de que tinha que ter uma terra com limites físicos. Ele achava que os judeus estão no mundo e a missão deles é levar as artes, a cultura, etc., e cultivar isso, levar adiante. Enfim, isso é um outro debate, não vamos entrar nele. Só sei que são 3 textos muito importantes escritos naquele ano em que ele visita, põe pela primeira vez os pés nesse país aqui. Então, nós podemos fazer em algum momento. Todo mundo fica, por favor, ligado na Casa Stefan Zweig no Instagram da gente, porque nós vamos fazer isso agora periodicamente e discutir esses textos. E o grande desafio vai ser disponibilizar esses livros para quem não leu ainda. Mas, enfim, isso, nós não temos os direitos e é difícil piratear isso também. Não podemos fazer isso. Então, isso foi só a respeito de 1936, o Brasil, um país do futuro, que o Antônio citou agora. Quem mais tem alguma coisa a contribuir? Eu acho que a Ana Luísa escreveu tanta coisa, eu não tô conseguindo ler. Ana Luísa, você não quer falar? Não, não quer. Então, quem mais tem algum palpite, alguma pergunta sobre esse livro, sobre o projeto em si, sobre essa ideia da gente continuar lendo Stefan Zweig juntos aqui? Posso? Cristina,
Foi muito mais legal do que eu imaginava. Estou feliz Legal. assim que os algoritmos da internet sugeriram esse evento e assim as últimas semanas, né, que eu fiquei lendo o Die Welt von Gestern, trocando, não vou dizer nem áudios, podcasts com o Luiz, podcasts de 15, 20 minutos de mensagens de áudio, assim, nossa, você não vai acreditar. Ele estava mais adiantado na leitura e foi muito prazeroso e se comentou sobre, às vezes, o Stefan Zweig bater na nossa porta algumas vezes. Eu já tinha esses livros em casa por herança do meu pai. Meu pai foi militar e ele fez parte das Agulhas Negras aí no Rio de Janeiro e tinha, assim, a coleção, que ele tinha muito orgulho, né, do Stefan Zweig e eu ignorei. Aí eu ganhei o Schachnovelle na Alemanha. Ah, vou esperar um momento, né? E por último, o Luiz comentou que estava fazendo a leitura. Tá parecendo bem fascinante, né? E aí eu encontrei um exemplar que inclusive foi de uma amiga aí que ela doou esse livro e faleceu há poucos dias, né? E aí eu fui atrás de ler, assim, e foi uma coisa, ele estava mais adiantado, eu fui lendo, meu Deus, o que que é isso? Assim, esse entusiasmo que ele relata, o começo da carreira literária, as descobertas dos escritores, né? Ele fala lá, ele vai visitar uma senhorinha, por exemplo, que conheceu a sobrinha do Goethe, eu não acredito que eu estava tocando as mãos dessa pessoa, né? Esse entusiasmo que a gente acaba perdendo com o tempo, né? Até é bom que ele tenha um pouco esse olhar quase inocente e, e olha a oportunidade assim de participar hoje, de falar com uma pessoa que traduziu o Stefan Zweig é assim sem preço, né? Muito obrigado pela companhia. Acho que por mais que seja através da plataforma, acho que todo mundo se sentiu muito próximo. E eu queria só fazer um comentário. Sei que o foco aqui é o Stefan Zweig, mas eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar sobre o Alexander Lennart. O Alexander Lennart, né, ele veio praticamente nas mesmas circunstâncias do Stefan Zweig, e as coisas são muito parecidas. Assim, uma pessoa que falava vários idiomas, passou pelos Estados Unidos, mas acabou se fixando em Santa Catarina, e ele teve também uma busca e apreensão, só que no caso ele estava em viagem nos Estados Unidos, e ironicamente ele, que veio nas mesmas circunstâncias, foi levado também como espião. Estava achando que ele era o Mengele, né? E, e ele deixou vários livros assim escritos e as circunstâncias são muito parecidas. Que o último livro que ele escreve também fala sobre essa coisa, tá? Eu estou aqui, mas não sei o quanto eu estou enraizado nesse lugar. Escreveu um livro que foi traduzido no português, que se chama O Vale do Fim do Mundo, né? E acho que é uma figura assim um pouco parecida. Não sei até se eles não se conheceram, mas agradeço imensamente e espero assim acompanhar o trabalho de vocês com a Casa Stefan Zweig, uma oportunidade de ouro essa com vocês nessa tarde. Não sei como é que tá o tempo aí. Aqui tá chuvoso, tá gostoso, tomando um chimarrão e aproveitando essa oportunidade. Obrigado mesmo. Muito obrigada, Newton. Olha, eu espero ver vocês todos semana que vem. E se estiver chovendo de novo, a gente toma chimarrão, toma vinho, qualquer coisa. Mas semana que vem, agora já eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos falar sobre este livro aqui, ó. Isso é uma edição bem antiga, tá? E quem vai falar sobre isso é o Giovanni, que é pós-doutor em Stefan Zweig. É um livro. Deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu. Peraí. Deixa eu só ver, achar. Ah, sim, olha. Foi um. Aqui, para quem sabe alemão, está aqui. Foi um terremoto literário. Foram 150, não foram 350, mas 150 mil exemplares nas várias edições. Ele foi traduzido para 35 línguas. É um fenômeno. O livro é a novela é maravilhosa.
Giovanni, a gente não combinou, mas fala um minuto só para acender um aperitivo aqui, para acender a vontade do povo aqui de ler essa novela, porque aí assim você já garante alguma audiência, espero que o dobro de hoje, na semana que vem. Bom, o Stefan Zweig, né, fazendo uma breve introdução, então, é, ele foi amigo de Freud, como eu disse aqui rapidamente, né, e o próprio Alberto Dines, né, ele especulava muito nesse sentido de que as biografias e as novelas do Zweig, parte do sucesso, né, dessa forma de narrar que nos cativa, né, como a gente viu aqui hoje também nesse outro gênero, né, nessa espécie de autobiografia, se dava muito por conta desses diálogos que ele tinha com Freud, né? Então, o Zweig, ele conseguia trazer nas suas novelas e nas suas biografias muito disso do inconsciente, das entranhas, né, da alma, né? E aí o Amok não é muito diferente disso, né? Inclusive, eu vou tratar um pouquinho na minha fala da semana que vem. À medida que a gente vai lendo assim os gêneros do Zweig, a gente vai encontrando, né, certos padrões. E Amok, ele tem um pouco disso. Se você lê Amok, Carta de uma Desconhecida, 24 Horas na Vida de uma Mulher, todos seguem um pouco desse padrão, que ele também se desnuda um pouco na autobiografia. Ele fala, por exemplo, são todos textos curtos, né, porque o texto curto, ele de alguma forma ele impacta mais o leitor, né? Porque são novelas ali, no caso das novelas agora, né? Deixando de lado as biografias, que aí já são textos um pouco maiores, mas são aqueles textos que o Zweig ele consegue em uma sentada, né? Às vezes você se programa para sentar ali e ler 5 minutos, mas como é curto, você pensa, não, só mais cinco, só mais cinco. Quando você vê em uma sentada, você precisa continuar aquele mistério e saber o que aconteceu, né? E no caso do Amok, o que a gente vai ter é algo que se passa ali na Ásia, né? Se passa na Ásia, a figura de um médico em um navio, Não, e não, não aí dá spoiler, não. Deixa o pessoal curioso. eu acho que então por aqui tá bom. Não dá spoiler. Eu convido todos vocês. A gente pode. Eu mando o link. Não sei se dá para eu usar esse mesmo link, talvez, porque aí todos vocês já têm. Eu vou ver ainda estudar isso. Talvez a Júlia possa me dizer se eu posso manter esse mesmo link semana que vem. E Eu acredito aí. Hum? sim, Cristina, por ser uma sala vinculada ao teu e-mail, eu acho que sim. A gente pode fazer um teste antes também. Tá, mas de qualquer jeito, vocês todos que estão aqui vão receber. E eu só fiz essa inscrição via e-mail um pouco complicada para controlar um pouco quem está vindo, quem não está vindo. De repente, não sei, né? A gente não sabe quem vai entrar. E aqui é todo mundo mais ou menos do mesmo fã-clube aqui de Stefan Zweig. Então, vocês vão receber isso. Fiquem ligados ao Instagram da Casa Stefan Zweig. Agradeço a todos vocês, porque apesar de estar chuvosa, apesar de chimarrão, todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer. Obrigada pela atenção, por vocês terem tido a paciência e pelo entusiasmo também. Espero revê-los semana que vem. Obrigada. Outra coisa, eu acho que eu preciso dizer que se alguém tiver alguma coisa contra eu circular esse vídeo depois, por favor, fale ou cale-se para sempre, porque a gente vai disponibilizar para as pessoas que não puderam estar aqui hoje. Obrigada, gente.